Abra comigo, igreja, Hebreus capítulo 10. Ô João, seja bem-vindo, querido. Que alegria te ver. Paz de Cristo sobre a tua vida. Hebreus capítulo 10. Quero repartir com a igreja esta palavra, esta graça que o Senhor já derramou sobre nós, essa plenitude que Deus já derramou através do seu Filho. Nós não somos chamados para as migalhas, nós não somos chamados para viver em parte, nós não somos chamados para entender apenas algumas coisas, mas nós somos chamados para a plenitude daquele que tudo enche em todos. Amém, queridos? Quem é assim comigo, diz amém, levanta a mão. Eu sou desses. Eu não sou daqueles que querem viver uma pequena parte, uma fração do reino de Deus, mas eu sou aquele que eu quero viver a plenitude do reino de Deus no dia que se diz hoje. E se você ouve a voz do Espírito, não endureçai o vosso coração. Mas a todos vem um clamor, inclusive para mim em primeiro lugar, me coloco aqui como Paulo, dentre os pecadores eu sou o primeiro, o principal, que venha sobre nós o arrependimento, para reconhecermos o senhorio de Cristo, porque quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, nós recebemos com esse reconhecimento a plenitude do reino de Deus. Ele veio e morreu, Ele veio e se entregou a nós, não para nos trazer um benefício, mas para ser o Senhor da nossa vida. Amém? Seja o Senhor da nossa vida, Jesus. Ora comigo, coloca a mão no teu coração e fala: seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor da minha casa, seja o Senhor das minhas finanças, seja o Senhor dos meus filhos, seja o Senhor da tua igreja. Hebreus no capítulo 10 nos chama para uma realidade, não é para um ou para outro, e não é para vivermos essa realidade de vez em quando, mas é para vivermos essa realidade todos os dias da nossa vida. Versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Cutuca o irmão que está do teu lado e diga para ele, a palavra está falando para você ser intrépido. Seja intrépido, irmão. Deus está te chamando para entrar no santo dos santos, com intrepidez, com ousadia, com fervor, com alegria, com inteireza de coração, de alma, de atitudes. Devemos ser intrépidos para entrar no santo. Para eu entrar no santo, não é de qualquer jeito, não é fazendo o corpo mole, não é esperando um mover especial, não. Para eu entrar no santo dos santos, a palavra me diz: seja intrépido, Daniel. Sai do teu lugar, rompe com o pecado que está na tua vida, aniquila com aquilo que te distancia do Senhor. Seja intrépido para entrar no santo dos santos, mas não consigo fazer isso. E a palavra então nos diz: pelo sangue de Jesus, por aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É por ele, nele e para ele que nós podemos estar na presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Um novo e vivo caminho que se abre diante de cada um de nós, para todo aquele que nele crê, não vai perecer, porque vai entrar por este caminho. E esse caminho, ele é aberto, ele está após a carne do nosso Senhor ter sido rasgada, moída pelas minhas iniquidades. Eu vi uma frase essa semana, ontem lá em Votuporanga, eu comentei com os irmãos, eu quero comentar aqui também.
O tamanho do nosso amor para com o nosso Deus está diretamente ligado ao quanto nós reconhecemos o quanto nós somos pecadores. Eu vou amar a Deus na plenitude que eu entendi o quanto eu sou pecador. Eu não vou amar a Deus por enxergar que Ele é bom. Eu vou amar a Deus quando eu me enxergar como pobre, cego e nu e totalmente dependente dessa graça. E esse novo e vivo caminho está posto para cada um de nós. Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Nós somos consagrados, irmãos. Não nós mesmos nos consagramos, mas o próprio Senhor nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Todos aqueles que entram por esse novo e vivo caminho, há uma consagração, há uma entrega total para que esta vida abundante e plena do Senhor venha sobre nós. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor nos coloca, nos abre esse novo e vivo caminho e diz: vinde benditos do meu Pai, entra, anda por esse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele nos chama para vivermos não apenas de momento, mas uma consciência, tendo a nossa consciência purificada, através do que? Lavados totalmente o nosso corpo, com esta água pura, que é a palavra de Deus. Isso nos leva a guardar firmes essa confissão. Não é que eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador, então aí eu estou forte para poder fazer todas as coisas. Não, o confessar a Jesus como Senhor e Salvador já faz parte deste processo, aonde o meu coração está diante dele, a minha consciência purificada, o meu corpo lavado pela água pura que é a palavra. Isso me leva a guardar firme a minha confissão dessa esperança, e isso faz algo importante: não vacilamos. Não vacilamos. Se eu vacilo ainda, eu preciso olhar para trás, porque a obra da cruz não falhou, o sangue não deixou de ter o valor, a carne que foi moída no nosso lugar, ela tem todo o valor, Ele pagou o preço no nosso lugar. Mas se eu ainda vacilo, se eu ainda oscilo, é porque eu preciso ser mais lavado pela palavra, eu preciso ter a minha consciência purificada. E também, no versículo 24, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha que obra completa, irmãos. Hebreus, no capítulo 10, do 19 ao 24, um ensinamento, uma profundidade do Evangelho que nos leva a reconhecer o senhorio de Cristo e nos leva a reconhecer a nossa necessidade de salvação, a nossa necessidade de ir para a presença de Deus, a necessidade que eu tenho de ser cada vez mais intrépido para entrar no Santo dos Santos. Não apenas ouvir o que está acontecendo, sons de festa, sons de júbilo, um mover, uma manifestação de alegria, não. O Senhor nos chama para habitarmos na presença dEle, entrarmos no Santo dos Santos. Não entramos no Santo dos Santos e fechamos algo atrás de nós, porque o véu já foi rasgado de alto a baixo, não tem mais como fechar, não tem mais como impedir, mas cabe a mim, cabe a cada um de nós,
reconhecermos Jesus. Ah, Senhor, como eu preciso de Ti. Porque da Tua plenitude todos nós temos já recebido graça sobre graça. E eu preciso mais de Ti, Senhor. Se revela mais a mim, abre mais os meus olhos, me dá mais força, me dá mais coragem, aumenta a minha fé. Eu preciso vencer a mim mesmo. Aquilo que impede de estar com Deus não tem nada a ver com ninguém, tem a ver comigo mesmo. Ninguém nos impede de estar com Deus. Eu mesmo me coloco como barreira para fazer a vontade do Senhor. Dentro desta visão do reino de Deus, da obra salvadora de Jesus, cabe a cada um de nós fazermos 3 coisas, dentre tantas, cabe a cada um de nós fazermos 3 coisas. Primeira delas, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos entender o que significa colocar a nossa vida totalmente para o Senhor. Mas não apenas consagrar ao Senhor, nós precisamos entender e viver a santificação. Não apenas consagrar, mas consagrar e santificar. E por último, eu pude listar aqui o purificar. Porque aí o Senhor vai entrando nas nossas vidas e vai fazendo a sua vontade, porque Ele encontra em mim, encontra em você, uma pessoa que se consagra ao Senhor, que se separa deste mundo por amor do reino, por amor a Ele, e ao mesmo tempo se purifica para ser um vaso de honra na presença dEle, para ser um vaso útil, limpo na presença de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio dessa graça, para ser cheio desse poder do alto, para transmitir essa glória, para transbordar esse amor. Quero ler com os irmãos alguns textos. Um deles que nos fala a respeito de consagrar está em 1 Coríntios 16, 15. 1 Coríntios 16, 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagram ao serviço dos santos, totalmente dispostos de mente, coração e atitude. A casa deles, dos nossos irmãos aqui, consagrados, preparados, dispostos para quê? Para o serviço dos santos. Não para qualquer coisa. Não há uma consagração em parte. Eu vou consagrar o sábado, o domingo, a segunda-feira. Não. Eu consagro a minha vida em serviço ao Senhor. Eu consagro a mim mesmo. Então lá no trabalho, tudo aquilo que sou, tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que faço, se ponho a mão, se estou colocando, eu sou a referência do reino de Deus aqui, porque eu já me consagrei totalmente ao Senhor, me entreguei totalmente aos cuidados dEle. Consagrar significa dedicar-se ao serviço de Deus, especificamente aqui, porque também o mundo se consagra, né, ao serviço do mundo, mas nós nos consagramos ao serviço que glorifica a Deus. Então pode parecer a pequena coisa, irmãos, mas se for em serviço ao Senhor, diz a palavra, que se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. Ah, mas não aparece o que eu estou fazendo. Mas Deus olha todas as coisas, os olhos dele passam por toda a terra, e vai se fazendo forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quer dizer, aquela pessoa que consagrou a sua vida, se dedica integralmente ao Senhor. Esse é um ponto importante, como família de Deus,
consagrar a nossa vida ao Senhor. Não precisam abrir, mas 2 Crônicas, no capítulo 19, disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Então chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas e ações de graça à casa do Senhor. Eu me dedico ao Senhor, então aí eu posso levar sacrifícios, ações de graça, júbilo, alegria para o Senhor. Não só o consagrar, mas o santificar também. O Senhor já nos chamou à santificação: sede vós santos, porque eu sou santo. E santificar é separar desse mundo, é separar das coisas que não convêm a Deus. Se separa do mundo, mas não para ficar solto por aí. Eu abro mão das coisas do mundo, mas eu me encho das coisas de Deus. Eu abro mão dos desejos da carne e me encho do Espírito Santo. Eu abro mão da minha própria vontade, a inclinação natural que eu tenho para as concupiscências da carne. Eu abro mão, eu me separo disso, para eu me ligar, me encher, me prover dessa graça abundante do reino de Deus. Nós precisamos nos santificar. Lá em Levíticos, já nos fala: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. 1 Tessalonicenses, podem abrir comigo, capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Senhor nos chama para separarmos tudo é tudo. Vos santificar, separar em tudo. Tudo que diz o nosso espírito tem que estar separado para Deus. Tudo que diz com relação à nossa alma, a fonte de todos os nossos desejos, tem que estar para com o nosso Deus. Tudo que o nosso corpo deseja, precisa e anseia, tem que estar separado para o nosso Deus. Então o mundo oferece muitas coisas para tentar suprir as nossas necessidades, mas não adianta, porque se a palavra diz que nós temos que nos separar, e a nossa suficiência é o Senhor, então a minha alma tem que estar separada para Deus, o meu espírito separado para Deus, e o meu corpo separado para Deus. Eu posso orar, levantar as mãos, demonstrar com o meu corpo que estou adorando a Deus, mas se a minha alma não está apacentada, porque não consegue entregar as aflições diante dele, aos pés da cruz, ou o meu espírito não está aquietado na presença de Deus, transbordando dos dons do Espírito Santo, então significa que nós não estamos totalmente separados, totalmente guardados pelo Senhor. Nós precisamos olhar para nós como nós olhamos para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e nós precisamos olhar para nós. Olha aí para a tua alma, ela tem que estar em comum acordo com o teu corpo, e tem que estar em comum acordo com o teu espírito. Aí nós funcionamos direito, aí a engrenagem encaixa. Aí não é apenas eu me desgastar de uma forma extrema
para alcançar objetivos nessa vida, mas a minha alma e o meu espírito estão abatidos. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mais vale um bocado seco, em paz, do que o muito com muita aflição. Então Deus, Ele quer a nossa vida equilibrada, como Jesus. Em tudo Ele foi obediente, em tudo Ele alegrou o Pai. Nós precisamos ser assim, nós precisamos vencer assim. Eu preciso vencer, irmãos. Por que ficar nervoso com pequenas coisas dessa vida? Por que ficar ansioso com as coisas desse mundo? Por que almejar coisas que de repente Deus não está almejando para a minha vida? Isso tudo são enganos e sofismas que vêm trazendo problema, vêm trazendo impedimento para a nossa vida. Às vezes abrimos uma brecha na alma, às vezes no espírito, às vezes no corpo. Não adianta. O templo do Espírito Santo tem que estar saudável. O templo do Espírito Santo tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque a alma vai ter aonde se manifestar, o Espírito Santo vai ter aonde fluir todos os dons que vêm do Espírito de Deus. E assim por diante. Nós temos que nos consagrar, mas também nos santificar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. E também nos purificar. Tito 2, versículo 11. Quando nós falamos a respeito de purificar, e nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para a nossa vida com Deus, é quando nós conseguimos viver a nossa vida em consagração, também em santificação, mas ao mesmo tempo vivemos uma vida moralmente limpa, obediente a Deus e demonstrando amor para o próximo. Nós estamos purificados, prontinhos. O que Deus colocar aqui, se estiver bem limpinho, pode servir, porque vai fazer bem. O que Deus colocar no vaso, vai aparecer a glória, porque Deus só vai usar o vaso purificado. Agora, talvez vocês já conhecem, mas quando eu li um trecho aqui de Tito 2, nesta versão, isso me espantou. A minha versão diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém. Sabemos disso. Deus amou o mundo inteiro, que Ele deu o seu Filho. Então a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Mas olha a continuidade no versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Aleluia! A graça do Senhor veio sobre nós, que nunca teríamos condição nenhuma de sermos salvos por nós mesmos, e essa graça nos educa. Fala para mim, Daniel, não é isso que você quer. O que Deus quer para você é isso. Pode estar 1 milímetro para o lado, mas se não for a vontade de Deus, eu estou no caminho errado. Então essa graça nos educa, nos direciona, nos mostra o caminho, porque como nós lemos anteriormente, essa graça, esse privilégio foi dado a nós através do sangue e do corpo de Cristo que foi partido a nosso favor. Esse caminho foi aberto pela vida do nosso Senhor. Então essa vida fala, é só por aqui que vai dar certo. A alma pode espernear para cá, o espírito para lá, o corpo desejar muitas coisas dessa vida, mas a graça salvadora, ela vem e ela nos educa, porque ela se manifestou abundantemente a todos os homens. E ela arranca de nós, ela precisa arrancar de nós, né?
nós precisamos renegar, abrir mão da impiedade, das paixões mundanas, para que possamos viver este presente século de uma forma sensata, justa e piedosa. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Purificação aqui, irmãos. Quem está nos atraindo para a sua glória? Aquele que teve piedade, amor e graça abundante, e ele se entregou por amor a nós. Ele nos purifica, porque Ele está preparando a minha vida e a tua vida como um povo totalmente dele, zeloso e de boas obras. É impossível nós não praticarmos boas obras se nós estamos caminhando no caminho da salvação. É impossível nós não glorificarmos a Deus, não darmos bom testemunho, da nossa boca fluir apenas palavra de bênção, que a nossa postura seja uma postura que de longe se vê que ali realmente há um verdadeiro cristão, que as nossas ações e reações é impossível para todo aquele que está firmado na rocha eterna e bebendo dessa água viva, conquistado pelo amor e o propósito eterno de Deus. É impossível que nós não venhamos a glorificar o nome de Deus. Então não nos preocupemos com as coisas que nós precisamos fazer, nos preocupemos com a fonte da onde nós estamos bebendo, porque a palavra já nos disse, precisa ser arrancada de nós, tudo aquilo que era do mundo, tudo aquilo que parecia bom, mas na realidade só traz um afago ali para o ego, só sacia a vontade da alma, e não gera nada no reino de Deus. O Senhor nos chama, os irmãos estão percebendo que isso tudo é para nós estarmos na presença dEle, no santo dos santos, como Ele quer, como Ele precisa nos enxergar. Em 1 João no capítulo 3, a partir do verso 1, 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Será que você consegue? Já que a palavra nos diz que nós temos que santificar nosso espírito, alma e corpo, separar exclusivamente para Deus. Será que nós juntos conseguimos ler esse primeiro versículo e reconhecer o amor do Pai? Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos. Que o Espírito Santo nos dê um entendimento completo desta palavra, para que mesmo numa leitura devocional, quando nos depararmos com uma palavra tão profunda, aonde eu jamais mereceria ser chamado de filho, que eu possa ler essa palavra, e o Espírito Santo como uma flecha, ardendo do fogo santo de Deus, entre em nós, nos falando: Daniel, você, meu irmão, você é filho, olha com que amor que Deus te amou, Ele está te chamando de filho. O mundo está te chamando de um monte de coisa, mas não nada disso presta. O que verdadeiramente tem valor é a palavra que sai do trono de Deus, da onde flui um rio de água viva, e de lá nós podemos escutar: filho, Senhor, misericórdia, porque apenas com essa palavra nós precisamos nos prostrar diante de Ti, porque nós não merecíamos ser filhos.
Por isso que o versículo começa: será que você vê? Será que nós conseguimos perceber? Vede, irmãos, vede, queridos, com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! E de fato, nós somos filhos de Deus. Talvez o pecado que tenazmente nos assedia, as tribulações, as dificuldades, vão nos dizendo muitas outras coisas, mas eu, de acordo com a palavra de Deus, profetizo sobre a tua vida: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Enxerga isso para o resto da tua vida, com que grande amor Deus tem te amado, a ponto de te chamar de filho. Nós não precisamos de mais nada desse mundo. Nós precisamos conseguir, no meio de tanto barulho, reconhecer a voz do Pai, nos chamando de filhos, porque é essa voz que vai um dia nos chamar: vinde benditos. Todo filho reconhece a voz do Pai. E a palavra fala: de fato nós somos. Por essa razão, é por essa razão que o mundo não nos conhece, e que continue bem assim, não nos conhecendo, que continue olhando para nós, e talvez sejamos mesmo motivo de chacota, motivo de brincadeira, motivo de zombaria, porque bem-aventurados sois vós, quando dizerem todo mal contra vós. É aí que nós somos bem-aventurados. Não é quando nós damos um jeitinho para que as pessoas que estão ao nosso redor fiquem tranquilas, ou talvez até passemos um tempo sem até sermos reconhecidos como os filhos de Deus, talvez para não perder uma amizade, um negócio, ou qualquer que seja a situação. Porque eu preciso, antes de todas as coisas, reconhecer que eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu preciso ser como meu irmão mais velho Jesus, que em tudo agradou o Pai e jamais se sujeitou a qualquer que seja a condição que não glorificasse o Pai. De fato nós somos, e é por isso que o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos, irmão, deixa eu dar um stop aqui. Ainda não se manifestou o que nós vamos ser, e mesmo assim Deus já nos chama de filhos. Ainda nós somos pecadores, sabiam disso? Ainda nós não obedecemos a Deus. Ainda nós passamos por cima de muitas coisas que o Evangelho deixou clara. Muitas vezes o Espírito Santo nos incomoda: não faça isso, mas a nossa alma, o nosso corpo nos leva a fazer como Paulo disse: aquilo que eu não devo fazer, isso eu faço, mas aquilo que eu não posso, isso eu tenho dificuldade. Mesmo assim, fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque havemos de ver como Ele é. Que paciência que Deus tem conosco, que amor, que graça, que perdão é esse, que não desiste de mim, e eu ainda nem sou aquilo que Ele quer. Eu não tenho essa paciência com os meus filhos, eu não tenho. São pequenininhos, mas eu quero que faz tudo certo, e Deus já olha para nós com os olhos de misericórdia, mostrando que nós nem somos ainda, mas mesmo assim, nós já podemos ouvir: filho, eu te amo. Mas nós veremos o dia, quando Ele vier nos buscar, de ser semelhante a Ele, e a si mesmo, olha que lindo, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro.
Uma palavra clara, a si mesmo, eu, Daniel, se tenho essa esperança, eu vou me purificando dia após dia, porque essa luz que um dia raiou, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e haverá um dia onde essa luz vai brilhar plenamente na nossa vida, e o pecado não vai ter mais acesso, a tentação não vai mais nos iludir, Satanás não vai poder mais nos acusar de nada, não vai poder mais nos jogar mentira, porque estaremos com o nosso Pai. Mas até lá, irmãos, nós podemos e devemos entrar no Santo dos Santos, porque Ele já nos reconhece como filhos. Os irmãos percebem que, de acordo com esse texto, Ele nos chama para ter intrepidez para entrar no Santo do Santo, e Ele já sabe que nós não estamos santos. De acordo com esse texto, Ele sabe que haverá um dia onde nós seremos totalmente santos como Ele é, mas esse dia só quando Ele vier nos buscar, e mesmo assim Ele chama a você e a mim, com intrepidez entrarmos na presença dEle, com intrepidez enfrentarmos as situações, o pecado, a tentação, a escassez, a frieza, entrarmos na presença dEle, entrarmos com a palavra, com a oração, com a comunhão, com a união, como diz a palavra, as boas obras, estarmos na presença de Deus para a sua glória. E abra comigo para finalizarmos em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Aonde está essa confiança, irmãos? Aonde está essa confiança que nós temos que chegar diante de Deus? Está em nós mesmos? Está nas obras que estamos realizando? Está na nossa fé? Onde está essa confiança? Tem que estar em Jesus. Tem que estar em Jesus. Porque quando eu deposito minha confiança em Jesus, eu posso estar no barco e o barco vindo a pique, mas a minha confiança está depositada no lugar certo. Aquele que cuida. Precisamos entrar com esta confiança, chegar, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oh Jesus, que possamos todos nós aqui, e a confiança no único Senhor e Salvador Jesus Cristo, na única pessoa que pôde tomar sobre si os nossos pecados, nos achegarmos com essa confiança, com essa singeleza de coração, confiando somente em Jesus, porque Ele há de nos socorrer em ocasião oportuna. Qual é o socorro que você está precisando? Qual é o socorro que você está precisando hoje? Sabe aonde está a solução? O socorro de onde virá? Virá de Jesus. Mas Ele está lá, com todas as bênçãos já liberadas sobre a tua vida, dizendo: vem, filho, é aqui na minha presença que você é bem-aventurado. Então nós precisamos tomar essa confiança e a intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos, para irmos na presença de Deus, para fazermos a vontade dEle e ali recebermos socorro em ocasião oportuna. Vamos achar graça, vamos achar misericórdia, vamos achar perdão, vamos achar ânimo, vamos achar saúde na presença de Deus. Eu não sei o que você está precisando, talvez seja saúde, talvez seja fé, talvez seja graça, mas o Senhor está te dando essa noite, porque o Espírito Santo vai te encher de ousadia e intrepidez, para você ir buscar isso na presença do Santo dos Santos.
Vamos ficar de pé, queridos.